Este canal é um canal que busca desenvolver um trabalho de testemunho ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas que também comentários a respeito da vida que a gente vive aqui, sem mistificação, sem inclusive colocar a fé cristã como uma coisa à parte da vida que nós temos aqui na Terra e que somos obrigados a testemunhar. Então, nesse livrinho aqui, ó, O Pão Nosso, é uma psicografia do Chico Xavier, para aqueles que gostam. Eu sou uma estudante da doutrina, já tenho bastante tempo, então eu gosto de colocar as coisas que eu acho interessante e que faz parte da nossa vida, né? Ele fala na questão do testemunho. Paulo de Tarso é um dos espíritos que codificou a doutrina espírita, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra de Allan Kardec, e ele fala como que nós deveríamos testemunhar a presença do Cristo aqui na Terra. E eu achei muito interessante, muito pertinente para esse momento que nós estamos vivendo, em que a fé é usada como cabo eleitoral de algumas campanhas políticas, né? E é uma coisa, assim, bastante... deixa a gente bastante, assim, indignado com o uso inadequado da fé cristã, né? O abuso sobre essa fé. Você usar a fé das pessoas para conseguir qualquer coisa na vida, qualquer coisa mesmo, qualquer interesse de nível de sobrevivência aqui, você usar a fé das pessoas para usufruir bens em nome dessa fé. Isso é uma coisa assim que deixa a gente enojado. E aí, como quando eu vejo alguma coisa que me deixa indignada, eu procuro nessas mensagens cristãs alguma coisa que me console ou que me esclareça. Então, Paulo de Tarso aqui fala no item 173 dessa obra, né, Pão Nosso. Essa edição é de... Deixa eu ver que edição que é ela. Edição de 2022, certo? É reedição, né? Tá dizendo assim, como testemunhar. Então, Paulo diz nos Atos, né? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Aí ele diz o seguinte, realmente Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal, sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. Essa retribuição, essa contribuição, ela tem que ser muito honesta. Ela não pode ser calcada em objetividade pessoal. Para você se servir dos ensinamentos de Jesus, para ajudar as pessoas, você precisa estar isento de si mesmo. Você se afastar de você mesmo para poder ser digno de usar o nome de Jesus para ser um contribuidor da obra cristã. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. Ou seja, ele precisa de nós em todas as partes. Ele precisa de nós em todos os momentos. Não é só naquele momento em que nós estamos lá na nossa congregação, no nosso movimento, na nossa igreja. Ele não precisa disso só naquele momento. Ele precisa de nós em toda parte, em todos os momentos. Ou seja, é o nosso caráter que ele quer. Ele quer a nossa honestidade, a nossa contribuição no sentido de pregar a verdade. A verdade, somente a verdade. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação. O que ele está dizendo aqui? Que a educação é uma das primeiras coisas que o ser humano precisa se preocupar. Sejam aqueles que dirigem as humanidades, ou sejamos nós que estamos aqui, que nós temos obrigação de nos aprimorarmos, de evoluirmos espiritualmente,
materialmente, mas principalmente intelectualmente, porque sem o intelecto nós não compreendemos a moral cristã. Então, nós precisamos da educação para haver esse aprimoramento. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo com vistas à escola religiosa. Ou seja, não basta eu me colocar na frente de um movimento religioso, qualquer que seja ele, para desempenhar uma tarefa em nome do Senhor, na obra sublime de elevação, não basta o título, não basta eu me colocar como, eu faço parte de tal coisa, etc, 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 que leva o nome cristão, então por causa disso eu já sou uma pessoa digna de fé, aliás, digna de que as pessoas confiem em mim sem mácula, sem questionar, acreditando até que essa pessoa já pode até ser uma santa, um enviado de Deus. Com vistas à escola religiosa. Não é esse o objetivo do cristianismo. O objetivo do cristianismo é, acima de tudo, uma escola religiosa, no sentido de moral cristã. E o que é a moral cristã, né? Pelo que a gente observa externamente, as coisas que acontecem em todos os ângulos da sociedade, em todas as religiões, é o desconhecimento, a ignorância da moral cristã. É uma ignorância muito grande. As pessoas, elas vão pelos rótulos, pelo líder religioso e pagam qualquer preço por esse líder religioso porque acreditam que estão comprando uma bênção, uma proteção, um amparo. E isso não é verdade. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto. Precisamos da bênção do alto. Precisamos, nós somos filhos, nós somos dependentes de Deus em todas as coisas, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Como que nós vamos ter as bênçãos do alto? Por meio de uma outra pessoa, de uma pessoa que se coloca como intermediário do Cristo? Não, não é assim. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque se fosse assim, nós que trabalhamos com a fluidoterapia, nós poderíamos dizer, todas as pessoas que forem receber a fluidoterapia serão curadas. Só que nem Jesus fez isso. Jesus não curou todas as pessoas. Ele curou as pessoas que estavam em condições de receber a cura. Porque a execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos, porque as nossas karmas, os nossos defeitos, as nossas curas, elas se devem a atitudes que nós tivemos no passado e que nesse momento nós estamos trabalhando essa cura. Recebemos a oportunidade, através da reencarnação, de receber uma oportunidade de nos curarmos com a ajuda do alto, né? Com as bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Então, somos nós que precisamos atuar em cima das nossas doenças, das nossas mazelas, dos nossos defeitos. E o maior defeito, diz Allan Kardec, que é o egoísmo e o orgulho. Que isso é a chaga da humanidade. E nós observamos neste momento que realmente nós temos uma pessoa louca dirigindo uma guerra sem sentido. Sem sentido. Não é mesmo? Então, e muitas pessoas louvam essas pessoas. É uma coisa tão inacreditável, mas a gente pensa assim, bom, temos que ter paciência, né? Jesus teve paciência e tem paciência até agora conosco, não é mesmo? Esperando esse nosso despertar para o que é realmente que ele veio fazer aqui. Por que ele esteve realmente conosco? O que ele quis nos deixar de ensinamento? Até agora, conhecemos a saciedade na terra, o poder de dominar, que é aquilo que eu acabei de falar, né? As pessoas brigam por domínio, brigam por dominar, por ter aqueles que são mais fracos, os países mais fracos, sob a sua égide, sob a sua direção, o imperialismo, né? Temos que nos lembrar que, infelizmente, a Terra, ela não é só um oásis de bênçãos para aqueles que
resolvem acampar no jugo do Senhor e acreditando que a partir dali, a partir dessa decisão, já está salvo. Não, nós temos que dar o testemunho. Temos que dar o testemunho. Essa leitura de Paulo, ela diz isso, e nós temos que fazer isso não tendo medo de dizer verdades, não tendo medo de dizer que está errado, que as coisas estão erradas, como essa guerra, né? Que a gente percebe que é apenas um desejo de uma única pessoa de saciar o seu orgulho, o seu desejo de império, de dominar, de governar, né? Recusar e ferir, porque ele recusa qualquer orientação, ele recusa e continua a ferir qualquer pessoa, qualquer país, para que esse ferimento imponha medo, imponha temor, e aí com esse temor, esse medo, as pessoas cedam a essa hegemonia que quer continuar a hegemonia para toda a vida, para se fazer o superior a todos. De fácil acesso no campo da vida. É muito fácil você ter um poder bélico altíssimo, fortíssimo, e aí então você sair propagando ou lançando medo nas humanidades que às vezes não têm o mesmo poder de fogo que esses que querem a hegemonia possuem. Então é muito fácil quando você tem um poder bélico fantástico, imenso, que causa realmente pânico e medo no mundo, você usar desse poder para ameaçar e angariar vassalos, né? Vassalos, na época da Idade Média, eram aquelas pessoas que se deixavam subjugar por um senhor, né? E que oferia todos os lucros das propriedades em que eles eram os seus dominados. Aí ele diz o seguinte: raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer. Por que ele fala aqui? Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando de amar, construindo para o bem, de esperar, trabalhando de ajudar desinteressadamente. Então, essas pessoas não estão dentro deste perfil traçado aqui pelo bem que Jesus gostaria que fosse feito na terra. Então, essas pessoas não são testemunhas da verdade. Elas não são testemunhas da moral cristã. Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino, quer dizer, quando nós temos dúvida em relação a determinada pessoa, nós precisamos perguntar, né? Essa pessoa tem alguma característica, alguma coisa que se assemelha ao trabalhador divino, ao Jesus? Tem alguma coisa que a caracteriza como trabalhador divino? É bem complicado acreditarmos que alguém que só tira dinheiro do povo pobre, principalmente, se essas pessoas realmente estão investidas da roupa nupcial, né? Que o Cristo disse que teria que estar vestido da roupa nupcial para ser um trabalhador divino. Em espírito e verdade, através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho. Ou seja, se você não aplica o Evangelho para você mesmo, como que você pode requerer que alguém te siga? Não é mesmo? Se você mesmo não pratica, como é que você quer que alguém te siga? Podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhos dele. Porque é o que ocorre. Quantas pessoas se revestem de trabalhadores do Cristo, se revestem de propagadores da fé, se revestem de caridade, dizem que estão fazendo a caridade, porém essa caridade é para eles mesmos
Então, é nesse sentido que nós precisamos estar atentos, precisamos verificar se nós podemos realmente confiar nessas pessoas. E se não podemos, que nós pesquisemos a vida dessa pessoa antes de entrar nessa de ser um seguidor fiel, gastando dinheiro. Olha, particularmente eu, todas as vezes que uma religião começa a pedir muito dinheiro para os fiéis, eu já começo a desconfiar. Já começo a desconfiar. Porque Jesus não construiu nenhum templo. Jesus andava com as vestes mais simples. Ele não se preocupava em ter um ambiente. É óbvio que nós não vamos dizer que quando se tem um ambiente apropriado, hoje nós precisamos de segurança, então nós precisamos de ambientes seguros para receber os fiéis que vão ali para colocar a sua alma em contato com Deus. Nós temos despesas nesses ambientes e precisamos pagar, mas a partir do momento que isso começa a extravasar a necessidade real para encher bolsos de pessoas que usam, inclusive politicamente, a crença em Jesus, a crença no Evangelho, aí já passa a ser crime. É crime. Crime de lesa moral. Então, é muito difícil você não deixar de perceber essas coisas na vida atual. Pessoas descaradamente utilizando da religião, da fé das pessoas para fazerem política, colocando Jesus como cabo eleitoral, rebaixando Jesus a um cabo eleitoral. É muito triste isso, é muito triste ver isso. Mas o mais triste é ver que as pessoas se deixam levar por essas conversas. É incrível isso, é incrível isso.